Mas Deus tem nos abençoado, tem nos dado a graça de podermos nos dedicar à obra, de estudar a palavra e poder compartilhar juntamente com os irmãos. E durante a semana, quando eu fui estudando, confesso para os irmãos que eu fiquei bem preocupado e apavorado com a leitura que eu estava fazendo aqui no Romanos, no capítulo 3, nos versículos de 21 a 26. E quero de todo o coração compartilhar com os irmãos algo que Deus falou muito comigo, e eu fiquei muito emocionado ao descobrir algumas coisas. A leitura da palavra nos ensina, cada vez que a gente lê, eu já li várias vezes esse texto, mas eu confesso que dessa vez eu aprendi novas coisas. Então cada vez que nós vamos lendo, a gente vai descobrindo, Deus vai falando aos nossos corações. Hoje eu quero trazer para os irmãos um tema um tão quanto importante. Foi um tema que fez parte da reforma, é um tema que faz parte também da vida cristã, que é a justificação pela fé. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos através desse texto, Romanos, no capítulo 3, versículos de 21 até o 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, te damos graças porque aqui estamos. Mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, pedindo a Ti que os nossos corações se abram para podermos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos dê um coração moldável para podermos, ó Pai, ser aquilo que agrada ao Senhor e não a nós. Que esta palavra nos confronte e que de fato nós venhamos a compreender, ó Pai, este texto, e compreender que somente Cristo, ó Pai, é o nosso único Salvador. Assim nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Esse texto do qual nós lemos agora, e vamos tratar com o tema justificação pela fé, eu estava lendo o breve catecismo, na pergunta de número 33, e a pergunta de número 33 define a justificação da seguinte forma: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida só pela fé. Essa pergunta e essa resposta da qual ele colocou, essa definição que foi posta, me chamou muita atenção, porque a justificação pela fé, na minha opinião, ela é uma das principais doutrinas do cristianismo. Na minha opinião, a justificação pela fé, ela é a doutrina mais importante que nós temos, e nós precisamos compreendê-la. Quando eu estava lendo um pouquinho e fui ver sobre Martinho Lutero, ele nasceu no ano de 1483 e faleceu no ano de 1546, e Martinho Lutero, ele morou no Sacro Império Romano Germânico, o qual hoje nós conhecemos como a Alemanha, e ele era um homem muito inteligente, ele era um homem com um conhecimento muito vasto, ele estudou direito, porém
ao estar na universidade estudando, ele sai da universidade, ele deixa o curso de Direito e passa então a entrar no sagrado ministério, e Lutero ele abandona tudo e torna-se monge. Lutero teve algo fantástico, porque Lutero ele sabia e ele conhecia do latim. Então, poucas pessoas naquela época tinham acesso à Bíblia, porque a palavra de Deus só estava escrita em latim, então poucos entendiam o que as Escrituras estavam a dizer. E Lutero, ele como sabia ler em latim e estudando, teve a oportunidade de conhecer inclusive as Escrituras no seu original, ele teve a oportunidade de ler no original, então ele começou a pregar o Evangelho, ele começou a falar do Evangelho de uma forma muito mais simples, de uma maneira que as pessoas comuns podiam entender aquilo que estava escrito. Então Lutero, ele tendo esse acesso, dele poder estudar as Escrituras, dele poder lê-la livremente, como muitos não tinham naquela época, Lutero começa a ser impactado, Lutero começa a se perguntar algumas coisas, e teve um texto do qual Paulo escreve em Romanos, que Lutero mais foi impactado, e esse texto está em Romanos capítulo 1, no versículo 17, e esse texto chamou muita atenção dele, porque ele diz assim: o justo viverá pela fé. Esse texto impactou muito a Lutero. Por que impactava muito a Lutero? Porque Lutero fazia boas obras, Lutero tinha momentos extensos de oração, Lutero fazia jejum, mas ele sempre ficava angustiado, ele sempre ficava nervoso, ele não conseguia ter paz no coração, porque ele não conseguia entender que ele não tinha aquele perdão que tanto ele desejava. Lutero não alcançava o perdão, ele não tinha paz no coração dele, mas Lutero falava assim: eu faço boas obras, eu faço jejum, eu me dedico há muito tempo, por que eu não consigo ter paz? Ele não conseguia, ele não sabia exatamente o porquê que ele não tinha paz ao pedir perdão pelas suas falhas e os seus erros. Mas é interessante, porque Lutero, quando lê esta passagem, ele começa a compreender que é somente pela fé, a justificação foi dada pela fé, e é dessa forma ele compreendeu que as Escrituras Sagradas estavam dizendo que a salvação ela vem pela fé, ela não vem pelas boas obras, mas vem sim por aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Então ele solta uma frase que é muito conhecida até hoje, e essa frase do qual Lutero coloca, ele diz assim: essa doutrina é a cabeça, é a pedra fundamental, por si só ela gera, alimenta, edifica, preserva e defende a igreja de Deus, e sem ela a igreja de Deus não poderia existir nem por uma única hora, porque ele compreendeu que a salvação ela vem pela justificação, e ele entendeu que a salvação ela vem pela fé em Cristo Jesus. Ele compreende isso. Então Lutero começa a propagar e dizer aquilo que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha visto, e ele começa a nos mostrar também hoje, dentro das Escrituras Sagradas, nós temos a oportunidade, porque ela está em nosso idioma, e nós entendemos que a justificação pela fé, ela é a doutrina central do cristianismo. A justificação pela fé, ela é a única doutrina da qual nós temos que olhar para ela, porque essa doutrina ela é a espinha dorsal de todas as outras doutrinas bíblicas. E aí nós compreendemos que a justificação é um ato de Deus, é um ato de Deus no qual Ele declara, no qual Ele baseia a sua justiça, através de Cristo Jesus, através daquilo que o Senhor fez, porque através das leis, nós jamais seríamos capazes de obter a salvação. Através dos nossos esforços, jamais seremos capazes de obter a salvação. Através daquilo que nós fazemos, para de forma que agrade o nosso coração, achando que são coisas boas, nós jamais alcançaríamos a salvação. Mas a palavra de Deus nos demonstra que a única forma de nós obtermos a salvação, o único ato que Deus colocou diante de nós, está em Jesus Cristo.
Todas as exigências das leis, elas foram satisfeitas em Jesus Cristo. E por isso hoje nós podemos estar aqui, louvando ao nome de Deus, ouvindo a sua mensagem e entendendo o que Ele tem para nós. A justificação é uma declaração, é uma santificação, é uma transformação, mas é a partir da justificação que o Espírito Santo inicia no pecador todo o processo de santificação. Tudo começa a partir daqui. Esse resgate da doutrina bíblica foi um resgate fantástico, maravilhoso, porque nós voltamos para a doutrina na palavra de Deus. John Stott escreve que nós devemos ser mordomos. O mordomo pega aquilo que está escrito e coloca diante das pessoas. Então isso nos ensina que nós não devemos fazer nenhum malabarismo, não precisamos inventar nada, porque a palavra de Deus fala por si só. E o Espírito Santo fala aos nossos corações. Os ensinos bíblicos deixam claro que a justificação não é pelas obras, mas é pela fé. É por Cristo Jesus, é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, é a fé naquele que morreu na cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. Nós somos salvos somente pela fé, nós somos salvos somente através de Cristo Jesus. Mas dentro deste estudo, nós precisamos também compreender algumas coisas que nos chamam muito a atenção, algumas coisas que devem tocar o nosso coração, para compreendermos por que será que essa doutrina, ela é uma doutrina tão importante dentro de nossas vidas. Uma delas, nós podemos entender porque o homem é culpado, a sua condição, ela é injustificável. Ela é injustificável. Olha só, Adão ao pecar, Adão ao transgredir, Adão ao não ouvir ao Senhor, ele trouxe o pecado a todos nós. A corrupção da natureza humana, ela é uma das consequências do pecado de Adão, o qual provocou uma depravação total no homem, o qual trouxe dentro de nós a incapacidade de nos redimir de nossos pecados, porque o homem é corrupto. O seu coração é inclinado ao pecado. A depravação, ela alcançou todas as partes da natureza humana. E com isso, o espírito do homem, ele não é mais puro. O coração do homem não é mais justo. O coração do homem tornou-se corrupto, perverso, inclinado totalmente ao pecado e à natureza carnal. Quando nós olhamos para Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, nós entendemos o quão é forte essas palavras, porque ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E aí quando nós olhamos para a palavra do Senhor, olhamos em Mateus e ficamos mais assustados ainda, porque Mateus 15:19 está escrito assim: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Olha o quanto o coração do homem é corrupto. Mas nós podemos ainda pegar Romanos capítulo 3, versículos de 10 a 18, que diz que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer que faça o bem. Não há nada que nós possamos fazer.
Não há nada que eu ou que você faça que glorifique ao nome de Deus por nossos próprios esforços. Não existe um ato sequer por vontade própria, por esforços próprios, que agrade ao coração de Deus. Não tem como. Nós não somos capazes, porque nós somos corruptos. O nosso coração é pecaminoso, a nossa condição é injustificável diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos o coração inclinado ao pecado. Não há nada que nós possamos fazer por força própria. Essa é a situação deplorável do qual o homem se encontra. Deplorável. Meus irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos agradar a Deus por nós mesmos. Nós precisamos entender que o padrão de Deus é um padrão de perfeição. Deus é perfeito. Deus não compactua com o pecado. Deus não vê o pecado. E às vezes nós estamos conversando com algumas pessoas e você diz assim: olha, você não é uma pessoa boa assim. Você é uma pessoa boa? E a maioria das vezes a pessoa diz assim: não, eu sou bom. Você precisa ver meu vizinho, aquele ali, complicado, viu? Eu sou bom. Você precisa ver meu chefe. Ixi, aquele ali é um problema sério. Nós tentamos justificar os nossos próprios erros. Quando você começa a ler os 10 mandamentos, o seu semblante começa a cair, porque você percebe que não é capaz de cumprir um mandamento sequer. E seu semblante cai, e você percebe que nós não somos capazes, porque Deus, Ele compara a nós, não com o próximo. Deus não vai me comparar com o reverendo Wagner, ou não vai comparar com meu pai, o Ademar, minha mãe, a Rose, não vai me comparar com a Merinda. Deus vai comparar a minha pessoa com Deus, e Deus não tem erros nenhum. E agora, somos imperfeitos, não temos capacidades de olhar para Deus, nós não somos capazes de agradar a Deus. Esse retrato, ele demonstra um único pensamento do qual nós podemos ter. Pensamento esse é que nós estamos condenados. A única coisa que nós merecemos é a condenação. Por isso, meu irmão, tome cuidado quando você canta algumas músicas. Tome cuidado quando você diz que você declara algo para alguém. Porque nós não temos direito a dar ordem nenhum para Deus, porque nós merecemos a condenação total. Cuidado quando você pede para Deus restituir o que é seu, porque o que nós merecemos é a condenação total. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, ou que você está falando, ou que você está cantando, porque o que nós merecemos é a condenação total. Não há alternativa, não há nenhuma chance, nenhuma possibilidade de obtermos a salvação pela nossa justiça, de obtermos a forma de entrar no céu pelos nossos próprios méritos. Não tem como. Isso é impossível. Isso é impossível. Nós não temos chance. A não ser, meus irmãos, pela justificação de Deus. É a única forma. Mas, o que significa isso, a justificação de Deus? O que Deus pode fazer? A justificação de Deus, ela é a única forma do cristão obter a salvação. Deus, Ele não anulou a sua lei em momento algum. Alguns dizem que nós não vivemos na lei, vivemos só na graça. Não, nós vivemos debaixo da lei ainda. Deus não anula a sua lei. Então, como é que Deus fez? Se Ele não anula a sua lei para justificar o ímpio, aquele que
não merece nenhum tipo de salvação, eu não mereço salvação. Então, o que Deus fez, aquilo que Deus fez, é aquilo que Deus pode fazer por você. E a única forma que Deus pode fazer algo por nós é mandar Jesus Cristo, única pessoa pura, que não conteve erros, que não teve pecados, para que pudesse pagar um alto preço do qual nós não somos capazes de pagar. O Novo Testamento, ele afirma repetidamente que os cristãos são salvos com base na obra de Cristo Jesus em seu favor. É a única forma de nós obtermos, então, é com base na obra de Cristo Jesus. A justificação desempenhou um papel muito significativo dentro da teologia, principalmente na teologia de João Calvino. Olha só, ele acreditava que, havendo um relacionamento com o Salvador, um relacionamento com Deus, não poderia de forma nenhuma existir algo que mudasse isso, porque Cristo é quem morre na cruz, Cristo é quem leva em si todos os nossos pecados, e o único que poderia nos salvar é Cristo Jesus. E quando há um relacionamento verdadeiro e pleno com Cristo, nós entendemos a salvação. A justificação pela fé é a fé em Cristo Jesus. Calvino e também Lutero, eles enfatizavam que a justificação, ela é somente pela fé. Um relacionamento correto com Deus. A única forma de obtermos é diante de Deus, porque Deus não nos salva pela boa obra que nós fazemos, mas Deus salva por aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Nós olhamos uma condenação, algo que nós não somos capazes de poder alcançar, porque o único que poderia fazer isso era Cristo Jesus. Segundo Calvino, a fé é viva, a fé é ativa, a fé ela é vital na vida de um cristão. Se não tiver fé em Cristo Jesus, alguma coisa está errada na sua vida. Se você não crê que Cristo Jesus veio à terra, nasceu de uma virgem, foi levado à cruz, sem nenhum pecado, foi condenado. Se você não crê que através de Cristo Jesus nós chegamos ao Pai, alguma coisa está errada. Porque o único meio de nós obtermos a salvação é através da fé em Cristo Jesus. A fé é um dom de Deus que foi dado a nós. Nós podemos afirmar que a fé, ela deriva da palavra de Deus. A fé, ela está contida nas Escrituras Sagradas. É através dela que nós acreditamos. Por isso que nós dissemos que a palavra de Deus é a nossa única fé de fé e prática. A sua única regra de fé e prática encontra-se na palavra de Deus. E se eu não procurar nas Escrituras, eu jamais vou compreender, eu não vou conseguir ouvir de Deus, porque é somente as Escrituras Sagradas que me traz isso. Então, como Deus se tornou o justificador daqueles que creem, como que isso pode ter acontecido? Porque Deus mandou o seu único Filho, Jesus Cristo, como seu substituto. Jesus Cristo pagou a pena pelos nossos pecados. Foi Cristo. Cristo, sem ter cometido um erro sequer, pois Ele era justo, Ele pagou todos os nossos pecados. Tentem imaginar tal cena: alguém que não cometeu nenhum erro, foi levado, foi açoitado, foi colocado coroa de espinhos, foi cuspido, foi chicoteado, carregou uma cruz pesada que não era dele, e ao ser crucificado,
ainda pede para que o Pai tenha misericórdia, porque diz que eles não sabiam o que estavam fazendo. Olha que Cristo maravilhoso é esse. Como é que você não consegue, meu irmão, olhar e entender que a justificação ela é pela fé? Como é que você não consegue ter fé em Cristo Jesus? Como é que nós não conseguimos olhar para esse Senhor e Salvador das nossas vidas, que foi colocado na cruz em nosso lugar? Como é que nós não conseguimos glorificar a Deus mediante as coisas que acontecem conosco? Eu estou doente, as pessoas perguntam para Deus: por que isso acontece comigo? Perdi o emprego, por que Deus fez isso comigo? Pessoas se revoltam por coisas tão pequeninas, achando que são justos e merecedores das melhores coisas. E se não fosse por Cristo, nós hoje estaríamos na perdição, mortos. Cristo Jesus, Ele é o único Salvador, e é nele que nós temos que ter fé, é nele que nós temos que olhar, é através dele que nós temos que buscar. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: a fé vem de ouvir. Romanos ainda 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É só através dele, meus irmãos, é só através dele. Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ainda diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós só obtemos a vida eterna através de Cristo Jesus. Não existe outro meio. Porque Cristo tudo fez. Porque Cristo morreu na cruz. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, sentir a presença de Deus, sentir um conforto que Lutero não conseguia encontrar, e ele só encontrou na palavra do Senhor. Lutero pedia perdão pelos seus pecados, jejuava, orava, fazia boas obras, mas ele não sentia que estava perdoado, ele sentia angústia, porque faltava a compreensão de que era através de Cristo, que a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão e minha irmã, que hoje nós temos a satisfação de ter o conforto quando pedimos para que Deus nos perdoe pelos nossos pecados, porque através de Cristo, somente por Cristo, não existe um outro meio. O homem recebe a justificação pela fé, porém ele não pode se vangloriar por isso. Você sabe por que não pode se vangloriar? Porque a fé é um dom de Deus. E a fé, sendo um dom de Deus, ela é um ato da parte do homem, que Deus coloca Cristo para justificar todos os nossos erros. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Por isso que é importante tomar cuidado com as letras de músicas que você tem cantado, com os livros que você tem lido. Cuidado com os livros. Existem muitos livros que não glorificam a Deus. Pelo contrário, eles te levam para mais longe de Deus. Porque tem alguns livros que glorificam o homem e não glorificam a Deus. O culto tem que ser um culto que glorifica a Deus e não glorifica o homem. Quando você tem um culto que é centrado no homem,
este culto não agrada ao coração de Deus. Quando você tem um culto que é centrado em Cristo Jesus, esse culto agrada ao coração de Deus. Cristo Jesus, Ele foi considerado um pecador e castigado em nosso lugar. Quando Ele estava na cruz, Ele recebeu todos os nossos pecados. Sabe por quê? Porque hoje nós somos justificados através de Cristo. Essa doutrina tem que entrar em nossos corações. Talvez você se pergunte, mas eu consigo ser uma boa pessoa e cumprir algum dos mandamentos que existe lá? Não, eu cumpro aqueles mandamentos. Mas você sabe o que Tiago, ele nos diz? Que se você descumprir apenas um mandamento de Deus, todos os outros foram descumpridos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Todos os outros foram descumpridos. E eu estava tentando entender, por que apenas um que eu descumpro, todos os outros foram descumpridos? E eu, como um bom gordinho, pensei em comida para tentar encontrar esse problema. Se você pegar uma frigideira, pegar 3 ovos com a frigideira e você quebrar o primeiro, o segundo, o ovo está bom. No terceiro, quando você quebra, ele cai na frigideira e ele está podre, estragado. Você não consegue ter meio omelete ali. Você perdeu ele. Foi todo perdido. Quando nós cumprimos apenas um mandamento, nós cumprimos todos os outros 9 também. Você vê por que nós precisamos de Cristo Jesus? Nós não somos capazes, irmãos. Nós não temos condições. Eu não posso olhar para o próximo e dizer assim, eu sou uma boa pessoa, porque eu faço boas ações, eu faço boas obras, porque não são as boas obras que vão te salvar. O que salva você é Cristo Jesus, que morreu numa cruz e levou sobre si todos os nossos pecados. É somente através de Cristo. Não tem outra forma. Então nós não somos boas pessoas, mas nós podemos dia após dia nos santificar, tentar ser melhores, olhando para Cristo. Por isso que eu preciso imitar a Cristo. Domingo passado nós falamos das igrejas de Tessalônica, que eles eram conhecidas porque eles imitavam a Cristo Jesus. E nós temos que ser conhecidos por imitar a Cristo Jesus, porque nós só temos a salvação através de Cristo Jesus. A justificação, ela é um ato único, é um ato exclusivo, e ele não se repete. Não acontece dentro de mim porque eu quero, não acontece porque eu sou forte, eu consigo, mas ele acontece porque a justiça foi imputada através de Cristo Jesus, e através dele nós temos a salvação. Através dele. Esse Deus maravilhoso e bondoso, que ao invés de nos mandar para a condenação eterna, mandou Cristo Jesus para que hoje estivéssemos aqui. A justiça, meus irmãos, ela é pela graça. Não foi cobrado nada de nós. Ela é dada de graça. E é através da graça que nós nos reconciliamos com Deus. Mediante a fé, com base somente nos méritos de Cristo Jesus, é que nós nos reconciliamos com Deus. Através de Cristo Jesus é que nós somos filhos do Pai. É através de Cristo Jesus é que nós nos voltamos para louvar e glorificar a Deus. É somente através dele. Não há outra forma. Nós não temos como nos santificar, meus irmãos, se não for através de Cristo Jesus. A fonte da justificação é a graça que Deus nos deu. Essa é a maior fonte que nós temos.
Aqueles que creem em Cristo, eles estão livres e podem glorificar o nome de Deus. Jesus Cristo, ao fazer-se homem, morrendo numa cruz, Ele leva sobre si os nossos pecados, e nós podemos olhar para Cristo e dizer assim: glorificado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que na oração nós dizemos ao Pai, em nome de Jesus, que Ele possa ouvir, que em nome de Jesus. Por isso que nós pedimos a Deus que a vontade dEle seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus, mas que em nome de Jesus Ele nos ouça, porque através de Cristo Jesus é que nós temos a salvação. Não há um outro jeito, não há uma outra forma. Não pode haver condenação para quem foi justificado através de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós realmente possamos olhar que não há nenhuma condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos orar?